Meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão entrando agora nessa mensagem ao vivo, nessa tarde de terça. Eu vou deixar com vocês um texto da palavra, enquanto os irmãos vão entrando, está ao vivo. E a Bíblia diz assim lá em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo número 52. Evangelho de João Marcos, capítulo 10, versículo 52. Só 52. Diz assim: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui é um dos personagens bem conhecidos, né, da Bíblia, Bartimeu, aquele cego que estava à beira do caminho em Jericó. E quando Jesus está saindo da cidade de Jericó, Bartimeu começa a gritar, né? Aquele homem ficava ali mendigando, era um cego, e ele começa a gritar, né, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas tentam repreender, fazer com que o cego calasse, mas não adiantava. Quanto mais mandava ele calar, mandar ele parar de pedir, né, mais alto ele gritava. Já ouviu essa frase? Não ora mais não adianta orar mais não tem jeito. Não, orar para quê? Você está orando à toa. Com Bartimeu isso não ia funcionar. Quanto mais mandavam ele parar de orar, de pedir ao Senhor para ter misericórdia, para ouvir a voz dele, mais ele gritava, mais ele clamava. E Jesus ele para e manda chamar Bartimeu. Jesus dispensa atenção àquele homem. Ele para tudo que ele estava fazendo. E quantas vezes o Senhor para tudo que ele está fazendo, né? Podemos dizer assim, de uma forma bem metafórica, né? Claro que senão pode levar para um outro entendimento, mas o Senhor ele para nos ouvir, para nos atender e para nos socorrer. E quando aquele cego chega, ele fala, a primeira coisa que ele fala: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Talvez aquele cego estivesse desanimado pela sua vida, e a vida ela bate pesado, né? Ela bate sem luvas, e a gente sem protetor na boca, então sangra bastante. E isso nos desanima. O cenário da vida daquele homem era um cenário de miséria. Tudo que ele tinha ali era uma capa, né? Tudo que ele tinha era uma capa. Então havia um desânimo instalado. E o Senhor Jesus fala: tenha bom ânimo. Na verdade dizem isso para ele: tenha bom ânimo, né? E é ordenado que ele se levante daquela posição que ele estava, porque havia um chamado. Jesus estava chamando. Jesus tinha parado e mandava que ele fosse a presença dele. Então, essa mensagem chegou até o cego. Essa mensagem foi trazida e com certeza foi a melhor mensagem, a melhor informação que ele recebeu. Tenha bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. E ele levantou de si, levantou e jogou a sua capa, né, de si, e foi ter com Jesus. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, eu quero ter vista, eu quero ver. Jesus o curou. E logo ele passou a seguir Jesus pelo caminho. O primeiro ponto aqui, irmãos, é a capa. Para aquele homem representava muita coisa. Porque durante o Império Romano, e quem governava ali era o Império Romano, eles tinham uma forma muito sistemática de organização de civilizações. Então, até para mendigar, tinha que ter autorização para mendigar nas cidades. E vale a pena lembrar que Roma se preocupava demais com o dinheiro que saía das pessoas, né? Tanto é que eles colocavam coletores de impostos, né? Para poder recolher, para poder ali receber aqueles impostos, aquele dinheiro. Então ele tinha toda uma preocupação com isso. Então, para poder pedir dinheiro aleatoriamente, randomicamente na cidade, tinha que ter uma autorização de Roma, e isso era dado por intermédio de uma capa. Isso a Bíblia não diz, mas a história ela fala. A capa tipificava isso, uma autorização romana para você mendigar. Então, ele tinha algo que lhe foi dado, o direito de ser um mendigo. É isso que ele tinha. Mas ele tinha que se libertar disso. Aquela capa representava uma limitação humana dada a ele. Algo que lhe foi entregue como esmolas, como migalhas, para que ele vivesse uma vida de esmola e de migalhas.
quando ele vai ter com Jesus, Jesus ele diz, olha, o que queres que eu te faça? Ele diz, eu quero ter vista. Mas Jesus dá mais do que ele queria, mais do que ele precisava, mais do que ele tinha pedido. Vai, a tua fé te curou. É isso que diz? Não. No versículo 52, Jesus responde, vai, a tua fé te salvou. E aí a Bíblia ressalta, salvou, mas ele viu, e logo viu. A fé salvou. Só que a cura também veio. Tá vendo como que a salvação ela anda junto? Como que ela é o propósito de todas as coisas? Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu. Ele foi liberto das amarras, não só da cegueira humana, mas da cegueira espiritual. Estava ali destinado a viver uma vida de migalhas, de esmolas. Talvez hoje seja essa a sua condição, meu irmão ou minha irmã. Viver uma vida de migalhas, de esmolas, e não no sentido aqui literal da coisa, no sentido financeiro. Porque se as coisas vão nesse nível financeiramente, alguma coisa está errada. Davi diz, eu fui moço e hoje sou velho, e eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparada. Eu sempre digo, há um dilema aí. Se Davi diz, e a palavra afirma que o justo ele não mendiga o pão, e nem é desamparado, se a pessoa está mendigando o pão, ou é mentira, ou ela não é justa, não está sendo justificada diante do Senhor. Ou a vida dela está toda errada e ela não está diante do Senhor como um servo, uma serva do Senhor, então ela vai mendigar o pão. Agora, se ela anda nos caminhos do Senhor, é impossível. Agora, saindo dessa esfera material, dessa esfera literal, espiritualmente falando, tem muita gente que vive de migalhas, que vai aqui, vai ali atrás de uma palavra, que vai aqui e ali atrás de uma direção, atrás de um aconselhamento, vai aqui e ali atrás de algo que satisfaça, talvez ali, a situação que ela está vivendo, traga um certo alento, um certo conforto, um certo encorajamento para aquele momento, mas não é algo definitivo. Aquele homem teve que deixar para trás a sua capa, e a cegueira o próprio Senhor tirou dele. O libertou. E Deus nos liberta. Deus nos liberta de muitas amarras. Eu coloquei, liberte-se do que te prende. Na verdade, quem liberta é o Senhor, porque se o Filho do Homem vos libertar, nós conhecemos o versículo. Então, é necessário também que queiramos. Ele que gritou, e ele não parou de gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não cessou, mesmo todo mundo impedindo, falando, não, para com isso, para de orar, para de gritar, para de falar, para de pedir, ele não vai te ouvir, não dá, tem muita gente pedindo, não dá para você. Ele continuou e insistiu, e Jesus ouviu, parou, curou e salvou. E aí ele ficou livre para fazer o que ele queria? Não. Ele poderia ter feito essa escolha, viver uma vida dissoluta. Mas a palavra fala que seguiu a Jesus pelo caminho. O Senhor nos liberta das amarras do pecado, da religiosidade, da dependência, das migalhas que a religião dá, que os religiosos dão. Não para que venhamos a viver uma vida de libertinagem no sentido mais amplo da palavra libertinagem, não apenas a conotação sexual, mas uma vida de libertinagem no sentido de não dar satisfação ao Senhor, não ter uma obediência, não seguir aquilo que Ele nos orienta. Ele nos liberta para que possamos segui-lo. Aquele homem, ele vai lembrar que ele não tinha vista. Imagina você, né? Nunca viu, né? Sem enxergar. Imagina só a situação. Você passa a enxergar as coisas. Você sai da escuridão de anos, de uma vida inteira. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Correr para casa para ver a família. Vai ver o filho que nunca viu, vai ver o pai que nunca viu o rosto, os amigos, né? Ou vai ver o nascer do sol, né? O pôr do sol no arpoador, aqui no Rio. Eu acho que todo mundo faria isso. Ele fez isso, esse homem? Não. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele entendeu que aquela libertação era para que ele pudesse seguir ao Senhor pelo caminho. Ele passou a ser um dos seguidores. E seguir é depender, é obedecer, porque quem segue está sempre acompanhando, fazendo os mesmos passos, os mesmos movimentos. Se quem você está seguindo vira, você vira junto. Se vira para a direita, você vai para a direita. Se vira para a esquerda, vai para a esquerda. Se para, você para. Se avança, você avança. Então é isso. É para isso que o Senhor nos liberta das amarras, para que possamos seguir cada dia, segui-lo pelo caminho. E que o Senhor nos abençoe, que assim Ele faça, e que assim nós venhamos a dar condições de Ele fazer. E que partir de nós também. Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Que o Senhor te abençoe nessa tarde de terça. Logo mais eu trarei uma outra mensagem. A paz, Senhor Jesus.